Pronto, me situei aqui. Quem está feliz, diga amém. Hoje nós vamos dar início nessa série, ao qual há algum tempo já estamos tentando fazer uma série expositiva aqui na casa. Mas sempre quando meditávamos no tema, meditávamos no livro, a gente tentava entender se era o tempo ou não do que o Senhor tinha para nós. E nessa vez, quando a gente estava debatendo, a gente acabou chegando nessa conclusão sobre o livro de 1 Pedro. Alguns teólogos vão dizer que 1 Pedro, ele é o resumo da fé cristã. Ele é o livro ao qual apresenta a excelência cristã, ao qual vai nos mostrar como é o agir e o pensar de um cristão genuíno. Glória a Deus. Então, para aqueles que também às vezes não estão acostumados com uma pregação expositiva, ela é um pouco mais lenta, ela às vezes não vai ter muito, como que eu posso te falar, alegorias, porque dentro de uma mensagem expositiva nós tentamos ficar dentro daquilo que o autor propôs para aquela carta. Então o que nós queremos nessa série é pegar aquilo que Pedro teve como essência quando ele escreveu, tentar entender versículo a versículo ali, capítulo a capítulo, melhor dizendo, e o que ele estava tentando dizer para o seu destinatário. Glória a Deus. Então, em cima disso daí, eu queria começar já lendo 1 Pedro, o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Pedro, capítulo 1, versículo 1. Você que tem uma Bíblia pode acompanhar aí. A palavra do Senhor diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Vamos orar uma vez mais. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra. Senhor Deus, queremos te dar honra e glória neste momento. Obrigado, Senhor Deus, por permitir que a tua palavra, Senhor Deus, chegasse até os nossos dias. E a minha oração neste momento, Senhor Deus, é um clamor pedindo que o Espírito se manifeste diante de nós com sabedoria e revelação. Nos permita, Senhor Deus, entender as tuas escrituras, porque se entendermos a sua escritura, a nossa mente será transformada e desse modo o nosso viver não será mais o mesmo. Essa é a minha oração pelo sangue de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Nessa pequena introdução aqui, ao qual Pedro ele dá na sua primeira carta, digamos assim, ele começa fazendo uma apresentação clássica dos apóstolos e profetas daquela época. Ele começa dizendo quem era ele e também diz quem era o seu destinatário. Entendemos isso porque era comum na época, o meio ao qual essa carta transitava no meio do povo era por rolo, era por papiro. Então imagine você quando você pegasse uma carta, um rolo daquele ali, como 1 Pedro inteirinho, tivesse que desrolar ele inteirinho, abrir ele inteirinho, para lá no final ver quem escreveu e quem era o destinatário. Então era comum se colocar no início ali da carta, no início do rolo, quem era o autor e quem era o destinatário. E aqui Pedro, ele começa então a fazer já uma apresentação dele mesmo, ao qual ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Isso é comum entre os apóstolos, e nós vemos isso dentro de todas as cartas, ao qual tem um apóstolo que se denomina autor, ao qual ele fala que ele fala o nome dele, e ele diz que ele é um apóstolo de Cristo Jesus. O único ao qual não faz essa apresentação é Paulo, ao qual ele fala que ele é Paulo, apóstolo levantado diretamente por Cristo Jesus, não por intermédio de homens. Porque aqui nós entendemos que esse apostolado,
Esse cargo apostólico ao qual Pedro está dizendo aqui é diretamente ligado àquelas pessoas que viram e enxergaram Jesus pessoalmente, ou seja, os 12 de Jesus e a Paulo, que é essa exceção. Ele faz essa apresentação já trazendo ali uma autoridade, dizendo que ele não é qualquer pessoa, mas isso não de uma forma soberba, mas dizendo que aquilo que ele tem para passar é algo vindo do próprio Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, lendo essa pequena introdução aqui, nós temos 3 pontos ao qual nós podemos destacar nesses 2 versículos. Nós podemos identificar o autor, que eu acabei de falar, o destinatário e a época ao qual foi escrita essa carta. O destinatário aqui dessa carta nós vamos ver daqui um pouquinho mais para frente, e a época também. O que eu quero aqui falar agora é de Pedro. Pedro, ele era conhecido como o porta-voz principal da igreja primitiva. Ele era tido como o líder principal daquela igreja pós-Pentecostes. Ao passo que Paulo, ele é citado em torno de 164 vezes no Novo Testamento, Pedro, ele é citado 214 vezes dentro ali do Novo Testamento, no seu decorrer. Então ele era o principal porta-voz, ele era o discípulo mais velho, o 12 mais velho, aquele ao qual, quando tinha algum tipo de problema, procuravam a Pedro para ter algum tipo de solução. E Pedro, ele liderava a igreja primitiva juntamente com Tiago, irmão de Jesus. Isso é muito comum nós enxergarmos ali nos relatos dos pais da igreja primitiva. Então Pedro e Tiago, irmão de Jesus, lideravam o início da igreja juntos. E ele era conhecido muito pelo seu temperamento. Nós conhecemos ali, lemos vários relatos de Pedro, né? A sua inconstância, momento, hora que ele era extremamente corajoso ao ponto de cortar a orelha de um soldado, e outras vezes de duvidar da ordenança de Jesus para ele. Nós enxergamos um Pedro completamente destemido para o encargo que Jesus colocou a ele, falando: Pedro, sobre você vou edificar a minha igreja. E ora ele duvidando, pensando se era para os gentios ou não a igreja de Cristo. Ele era muito conhecido então pelo seu temperamento, mas a característica de que ele era um servo de Cristo, isso era inegável. Amém? Então, esse é o autor dessa carta, Simão Pedro. O Meyer Pierman, ele diz no seu livro Através da Bíblia, esta epístola nos oferece uma ilustração esplêndida de como Pedro cumpriu a missão que lhe foi dada pelo Senhor. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece aos teus irmãos. Então ele vai dizer que nessa carta de 1 Pedro, nós temos ali a conclusão, a chegada dessa ordenança de Jesus para ele. De quando Pedro se converter, fortalecer os seus irmãos. Por que, Rafael? E nisso daí nós entramos agora no destinatário dessa carta. O destinatário dessa carta, como diz no versículo 1, ele tem ali que é o povos dispersos, os peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, na província da Ásia e na Betina. Se você olhar ali no mapa que nós temos ali, acho que vai ficar um pouco mais complicado para quem está um pouco mais atrás. Nós temos uma linha tracejada ali que começa ali de baixo, verde, e vai subindo até lá em cima no canto superior direito. Essa linha tracejada é o caminho ao qual Paulo percorreu em todas as suas viagens missionárias. Desde a sua primeira até a sua última, relatando ali na prisão de Paulo. Na sua segunda viagem missionária, Paulo foi impedido de entrar nessa região da Ásia, ao qual hoje é a Turquia. Eu até coloquei umas setinhas ali em amarelo mostrando qual era a região ao qual Pedro está falando. Então, o destinatário dessa carta são povos ao qual não fizeram parte das missões evangelísticas de Paulo. São povos ao qual aqui Pedro está falando no primeiro versículo, que são dispersos, que foram dispersos ali em Atos 8, na morte de Estevão.
E ali nós encontramos gentios, encontramos judeus que foram ali expulsos, né? Que foram excomungados, digamos assim. E também não só esses judeus às vezes que foram para lá por uma questão comercial. Então esse povo ao qual Paulo está destinando algo importante nós entendermos. E ali, como eu falei, a região ao qual Paulo não alcançou, destinada a gentios e judeus exilados. E aí nós entramos na época ao qual essa carta foi escrita. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Eu sei que é um pouco de história, mas é necessário para fazer a base daquilo que nós vamos falar. Amém? A época ao qual foi escrita essa carta é por volta de 63 pós-Cristo. E por conta dos acontecimentos daquele período, os povos ali que se denominavam cristãos, eles estavam começando a ser perseguidos. Não só uma perseguição religiosa, mas também uma perseguição política e até mesmo uma perseguição econômica. Os valores cristãos iam muito de encontro para aquele povo que estava desfrutando ali daquele helenismo no seu auge. E aí nós entramos ali então no imperador daquela época, que é Nero, como o próprio pastor falou no começo aqui. Nero, que ele foi relatado como um dos piores imperadores romanos que já existiu, ele que dominava, ele que estava regendo ali aquela região na época da escritura dessa carta. Nero assumiu ali por volta de 54 a.C., então já fazia mais ou menos 10 anos que ele tinha assumido. Nero começou sua vida política de uma forma muito positiva, com um apoio social muito forte. Ele começou ali com medidas para diminuir o imposto dos pobres, só que isso muito por conta da manipulação da sua mãe por trás. Não querendo me delongar na história, mas aí então quando ele começa a perceber como ele estava sendo manipulado, ele planeja ali então um suicídio da mãe dele, onde que tem um relato que ele amarra a mãe dele nas rédeas de um cavalo e manda os cavalos correr em praça pública de Roma, e aí entende então como se fosse um acidente. Ele também planeja o suicídio novamente da sua esposa, ao qual ele acha que está conspirando para tirar ele do poder. E nesse regime de Nero, então, nós temos o início. Ele foi o primeiro imperador que começou a grande perseguição aos cristãos. Imagina você agora como cristão, meu irmão, vivendo numa terra onde que a sua fé, em qualquer momento, pode pôr a sua vida à prova. Nós brasileiros não sabemos o que é isso. E há diversos relatos no Novo Testamento de como a aprovação vai fortalecer a fé, e é o próximo tópico que eu quero falar. Nós não sabemos o que é isso. Quando enxergamos ali um partido político, que eu não vou dizer o nome, e há relatos, talvez até mesmo fake news, dizendo que eles vão começar uma perseguição religiosa, nós cristãos, não vou dizer que nós somos conservadores, mas os cristãos mais conservadores já adotam ali uma postura dizendo: não, vai acabar com a família tradicional brasileira. Mas nós não sabemos o que é ser perseguido pela nossa profissão de fé. Nós não sabemos o que é nos esconder em algum quarto, ir para o subsolo às vezes para orar, com medo que os vizinhos escutem as nossas orações, e que se eles escutarem as nossas orações, corremos o risco de ser expostos, denunciados ao governo. Não sabemos o que é isso, meu irmão. Achamos que, como eu disse, achamos que um possível partido pode trazer essa perseguição para os nossos tempos. A nossa mente, eu me incluo nisso, a nossa mente brasileira é muito rasa em relação à perseguição. Então, quando nós lemos aqui o que esses irmãos passaram, não conseguimos ter a dimensão. Não conseguimos ter a carga emocional ao qual eles estão tentando passar.
E aí, às vezes, quando nos pegamos em uma situação, talvez, de entrevista de emprego, aonde perguntam a nossa fé, e a gente já fica um pouco recuado, com medo de perder aquela vaga, achamos que seremos capazes de enfrentar os últimos tempos. Achamos que a nossa disposição de vir dia sim e dia não no culto é o suficiente para enfrentarmos os dias terríveis que estão por vir. Então esse período foi marcado de grande perseguição. E essa carta de 1 Pedro ele vai construindo já no primeiro capítulo um clima de terrível desastre que está prestes a acontecer. Inicialmente ele já começa a falar sobre a perseverança em meio à perseguição. E alguns anos depois que essa carta é escrita, nós temos ali então o grande incêndio de Roma, ao qual coincidentemente, o único distrito de Roma ao qual não pegou fogo foi o distrito dos cristãos. E ali então eles servem ali de bode expiatório. Nero começa uma grande perseguição aos cristãos. Ele começa então a fazer aquilo que é chamado de tochas humanas, aonde que eles pegam os cristãos, empalam eles e faz todo o caminho até ali o seu império, até o seu castelo, até o seu reinado, digamos ali, com cristãos pegando fogo. É um tempo de grande massacre para os cristãos, e pós esse incêndio, então, se começa os grandes martírios dos apóstolos, aonde Paulo é levado para fora de Roma e é decapitado fora dos muros romanos, porque ele tinha até então uma naturalidade cristã. Pedro, como o pastor disse, ele é crucificado de cabeça para baixo, por ele dizer não ser digno de morrer da mesma forma que o seu Salvador. Lucas, que foi crucificado em X, né? André, que foi crucificado em X. As várias tentativas de morte de João, a qual nenhuma deles teve sucesso. Eles vão dizer que tentaram queimar ele em óleo quente, tentaram jogar ele aos leões, e nada disso funcionou. E quando nada disso funcionou, então exilaram ele para a ilha de Patmos, aonde ele teve a revelação de Apocalipse. Pedro, então, quando ele diz sobre a perseguição que estava se iniciando, não é uma perseguição que eu e você temos noção, meu irmão. Não é nada comparado que nós temos noção do que pode acontecer. Ao mesmo tempo que isso é um alívio, também é uma preocupação. Glória a Deus. Então nós temos aqui o autor dessa carta, Pedro, 12 de Jesus, apóstolo de Cristo, porta-voz da igreja primitiva. Nós temos uma região ao qual não foi alcançada, digamos assim, pelas viagens missionárias de Paulo. Então era uma região ao qual eles tinham sim missionários, mas era o que vinham daquelas regiões que foram alcançadas por Paulo. E nós temos o cenário ali catastrófico que estava se pintando naquela região. Não sei se é eu que estou doente, mas eu estou com frio. Alguém mais está com frio aí? Tem gente com frio aí, bicho, pelo amor de Deus. Aí. Olha, nem tá atrás, nem tá pegando vento e tá com frio, pô. Ajuda a gente aí, pelo amor de Deus. Perdão. Glória a Deus. Fez sentido o que eu falei até aqui, meu irmão? Eu sei que é um pouco extenso, é um pouco de história, mas é necessário, como eu disse. E com isso, então, nós chegamos ali nos inícios, no versículo 3 do capítulo 1. Tudo isso que eu falei é uma pequena introdução daquilo que Pedro escreveu nos dois primeiros versículos. Nós podíamos falar ali sobre a eleição, podíamos. Nós podíamos falar sobre o beneplácito da vontade de Deus de escolher esse povo que estava disperso desde a fundação dos tempos, como ele diz, poderíamos, mas tudo isso dá uma pregação completamente à parte. Se nós fôssemos entrar nesses por detalhes, nós íamos ficar aqui a pregação inteira. Amém? Então nós chegamos aqui no versículo 3,
ao qual do versículo 3 ao versículo 12, Pedro ele vai falar sobre a esperança da salvação. Eu não coloquei o versículo ali. Você que tem uma Bíblia no celular, abre aí comigo 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Você que não tem, junto com a pessoa do seu lado. Vamos utilizar nessa pregação expositiva a Bíblia aí de forma mais extensa, digamos assim. 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu tenho uma Bíblia aqui, quem quiser, não sei se alguém vai querer, eu tenho uma Bíblia aqui. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que não se desvaneia e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada nos últimos tempos. Então aqui nós vemos que Pedro, ele inicia esses versículos de uma forma doxológica. Ele inicia esses três versículos, esse terceiro versículo, com uma adoração muito característica daqueles profetas do Antigo Testamento. Nós vemos muito essa construção em Salmos. Antes de uma petição, antes de um problema posto, ele faz uma adoração ao Senhor e deixa claro que o Senhor é suficiente, independente do problema disposto. E isso aqui serve até como exemplo para nós, é aquilo que o pastor disse em algumas pregações atrás da colinha, da oração, né? Começar a oração ali adorando a Deus, agradecendo a Deus, porque é impossível que a gente erre na nossa oração se começarmos dessa forma. Porque quando nos colocamos diante do Senhor e nos deparamos com a sua grandeza, começamos a perceber que como os nossos problemas e petições às vezes já foram atendidas. Pedro, então, diante desse clima terrível que se estava construindo, ele começa a carta a esses irmãos de uma forma doxológica, adorando ao Senhor. E aí ele continua então dizendo, a salvação apresentada por Pedro aqui está nos céus, aguardando a consumação dos tempos. O resumo daqui de 1 Pedro, do capítulo 1, que vai ser aonde nós queremos chegar, é que a salvação já nos foi dada. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação, meu irmão. Escuta o que eu estou falando. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer que vá te garantir a salvação. Isso é maravilhoso. Aqueles conservadores vão dizer que isso é uma porta para o legalismo. Vão dizer que isso é uma porta ao qual aqueles que não entendem de uma forma completa podem fazer o que quiser. Se eu já sou salvo, então eu posso pecar. Se eu já sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Pô, é complicado, né? Desligou, agora eu tô suando. Pô, é sacanagem, né? É aquela história, aquele meme lá, né? Você tá com o pé pra fora da coberta, o bicho pega. Se você coloca, você passa calor. Você não sabe o que faz. Não, se eu tirar, minha tosse vai começar de uma forma lascada aqui. Você vê um paninho pra mim, pastor? Paninho não, os guardanapos, sei lá. Então não há nada que possamos fazer para alcançar a salvação, meu irmão. E confesso eu que alguns tempos atrás, alguns anos, não tempo, obrigado. Algum tempo atrás, isso para mim era um absurdo. Fala a verdade. É ou não é um absurdo às vezes você pensar que a sua oração não te garante a salvação? É um absurdo pensar isso? Às vezes é um absurdo, cara. Como assim o meu jejum não me garante a salvação?
Rafael, você está me dizendo que eu vir no culto todo domingo não me garante a salvação? Não. Porque não há nada que eu e você possamos fazer para alcançar essa salvação que está guardada em Deus. E é isso aqui que Pedro fala. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não se murcha e que está reservada nos céus para vocês. Só que aí o contraponto que Pedro vem trazendo é o seguinte, que são guardadas pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nós entendemos que não podemos fazer nada para ser salvo, mas a fé é uma condição para alcançarmos essa salvação. E já tocamos aqui nesse assunto, o que é fé? O que é fé? É uma forte crença? Não. Fé é você entrar no seu quarto, meu irmão, e desejar muito que algo aconteça? Não, isso não é fé. Fé é você, antes de fazer a prova ali da autoescola, orar ali com a mãozinha junta, bater 3 vezes o pé e falar: Senhor, se for da sua vontade que eu passe nessa prova. Isso é fé? Não. Isso é você ter uma forte crença, beirando ao positivismo. Quem já leu ali o livro O Segredo? É beirando isso. Quem é um pouco mais, quem é do lado cristão, é beirando a 4ª dimensão do David Ponchu. Você desejar algo tanto que vai trazer a existência daquilo que não existe. Existe uma 4ª dimensão ao qual não enxergamos, aonde que tudo que possa existir já existe lá. E aí você ora com um forte entendimento, falando que algo vai acontecer, e aquilo se materializa. É praticamente a Ludmilla lendo a minha mão, lá no chá da Bela. Onde que ela pegou minha mão, começou a ler minha mão, ela falou assim: olha, eu vejo o número 10. Eu falei: pô, top. Aí ela falou: você vai ter 2 filhos. Eu falei: caraca, que único. Exclusivo, ninguém nunca me disse isso. Aí ela viu essas 2 linhas na minha mão, ela falou assim: o seu caminho vai ser reto. Ele não vai andar para os lados. Eu falei: cara, como que eu nunca acreditei nisso antes? Por que eu não visitei uma cartomante antes? Eu sei que é brincadeira, Ludmilla, eu te conheço. Eu sei que é brincadeira. Mas é praticamente isso. É eu depositar a minha confiança na casualidade. Vamos lá, meu irmão. Você fazendo uma prova para um concurso, faculdade, seja lá qual for. Quais são os únicos possíveis resultados? Qual que é? Passar ou reprovar. Sim ou não. Então a sua fé, a sua crença tem 50% de dar certo. E aí o que acontece? Como nós trabalhamos com a nossa fé normalmente? Se você ora e acontece, o que você fala? Deus é bom. É assim Ele quis. Olha, estava no plano de Deus. E se não acontece, o que você fala? O diabo é sujo. Ou você fala que assim, Deus não quis. Nós pegamos e depositamos a nossa fé em uma força maior ao qual não podemos controlar e assim vivemos uma vida mais confortável. Não, eu não estou tendo essa dificuldade financeira na minha vida porque eu não estudei. Não foi porque eu não corri atrás. Não foi porque eu não tive as oportunidades. Enfim, eu recusei as oportunidades. Foi porque Deus assim o quis. E acabamos adotando então Deus às vezes de 2 formas, como eu estou dizendo. Deus numa dualidade onde que Ele é bom e o diabo é mau. Então tudo que acontece na minha vida é bom e tudo que acontece de mal na minha vida é o diabo. Ou adotamos uma visão de Deus, um ser cósmico completamente sadista, que tem prazer em ver o seu filho dia após dia numa provação mais difícil. Aí eu chego para você, Matt, e pergunto: qual que é a prova da vez, meu irmão? Qual é a provação da vez? Então, Rafael, depois de vários exemplos que você deu, o que é fé?
É aquilo que nós já falamos algumas vezes aqui. É você depositar a sua confiança e esperança no amanhã, na obra consumada de Cristo Jesus. Eu deposito e confio o meu amanhã no meu Senhor, porque eu sei que não há nada que eu possa fazer que vai mudar o dia por vir. E nós vemos isso muito belamente representada nos hinos cristãos aí. Nem vou me arriscar a cantar para não te escandalizar aqui. Mas a nossa fé e a nossa esperança está baseada nisso. Então, quando Pedro ele está falando, olha só, não há nada que você possa fazer para garantir a sua salvação, porque essa salvação não pode ser manchada, não pode ser maculada, pois ela está sendo protegida no céu pelo poderio do Senhor. A única forma que você pode alcançar essa graça que já lhe foi dada é através da fé, no depositar de confiança na obra consumada de Cristo Jesus. E aí ele fala, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Eu fiz vários relatos aqui contextualizando para o nosso dia, mas agora pegando de uma forma expositiva. Imagina você, meu irmão, alguém contemporâneo de Pedro escutando essa mensagem. Alguém que estava ali no respirar constante da morte, escutar que não há nada que ele possa fazer, que ele vai alcançar a salvação, e de que mediante a fé em Cristo Jesus, nos últimos tempos, isso lhe será entregue. O quão boa notícia isso é! É um refrigério. É maravilhoso você escutar isso. É aquilo que nós já falamos aqui. O evangelho, que significa uma boa notícia, às vezes não tem um peso para nós, porque não percebemos em quão terrível situação nós estamos. Então ali do versículo 3 até o versículo 5, ele vai trabalhar então essa doxologia e a certeza da salvação. Continuando. E ali então nós entramos agora aqui no versículo 6. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Nisso vocês exultem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações, para que, por uma vez confirmada o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultem com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da fé, a salvação da alma. Pedro aqui então ele vai começar a falar sobre a alegria em meio à provação. Se nos versículos anteriores Pedro ele construiu uma narrativa dizendo que nós não podemos alcançar a salvação, nesses versículos ele faz a garantia de que o resultado da nossa fé é a salvação da nossa alma. E aí ele deixa claro dizendo que essa provação que estava por vir, ele iria produzir esse fruto. Verdade seja dita, meu irmão, só quem passou por uma provação muito grande do Senhor. Eu já disse isso aqui, eu não sei o que é passar pelo terrível dia, o dia mau. Eu, Rafael, não sei o que é passar por isso. Diversas vezes já relatei aqui que o meu testemunho era jogar Mario Kart e Mario na minha televisão. Eu não posso chegar a falar para você aqui que fui X anos viciado em droga. X anos estive no alcoolismo. Eu não posso falar isso para você, irmão. Tive problemas familiares? Sem dúvida. Mas dentro de um contexto geral eu faço parte da estatística brasileira, nada mais.
Não posso pegar e transformar a minha vida num drama só para tentar passar algo para você. Então só quem passou pelo dia mal, a provação, o dia de provação, e teve a sua fé testada. Sabe, você conversa com essa pessoa e ela contando sobre a vida dela, você começa a sentir ali então o que é que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém assim. Alguém que teve todos os motivos para desistir. Alguém que teve todos os motivos para pegar e olhar para Deus e falar: o Senhor não existe. E mesmo assim, quando está conversando com você, não esconde a dor que ela está passando, não esconde as dificuldades que está passando, mas ao mesmo tempo você consegue sentir a gratidão pelo qual ela sente por Deus. E aqui quando Pedro então ele está falando para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mais apurado pelo fogo, resulte no louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que a nossa fé está produzindo nos irmãos ao nosso redor, pessoal? A nossa fé produz esse louvor na revelação de Jesus. E eu não quero aqui fazer uma pregação hipócrita falando que a minha vida faz isso de forma alguma. E é até por isso que eu estou aqui nessa comunidade, para crescer e aqui mutuamente ser edificado. Mas se a nossa fé não produz essa revelação de Jesus, se as pessoas no mundo que estão numa situação terrível e não têm o que você tem, não conseguem enxergar na sua vida uma saída de esperança, tem algo errado. Se as pessoas não enxergam em você uma possibilidade de passar por uma provação, tem algo errado. E aí Pedro continua dizendo que mesmo sem ter visto, nós o amamos. Mas que esse não ver, crendo nele, exulte numa alegria indescritível e cheia de glória. E até que o ponto da nossa fé chegue no alvo, que é a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Continuemos aqui então. Pedro, então, a partir do versículo 10 até o 12, ele faz uma narrativa falando sobre um mistério revelado a nós. Foi a respeito dessa salvação, no versículo 10, nas Escrituras, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao predizer os sofrimentos de Cristo, ao predizer que o sofrimento de Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que, não para si mesmo, para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Nós temos um período de mais de 2000 anos, desde ali do Éden até a vinda de Jesus. Temos um período ali entre testamentos de 300 anos quase.
E aquilo que nós estamos falando hoje, meu irmão, presta atenção. Aquilo que nós estamos falando hoje aqui é de algo que já aconteceu. A nossa história, o nosso período aqui, principalmente no Ocidente, ele já foi dividido entre antes e depois de Cristo. Só que imagine você, um profeta antes de Jesus, anunciando que um dia viria aquele Messias que iria solucionar todas as mazelas e as dificuldades do povo judeu, do povo hebreu. Imagina você como um profeta até o fim dos seus dias anunciando que ele há de vir. E na sua velhice você lembrar que desde a sua mocidade você profetiza o dia que o Messias virá. E aqui Pedro, ele está falando justamente disso. Ele fala que os profetas antigos, eles se indagavam perguntando quando que o sofrimento de Cristo iria produzir o resultado da sua glória, através do Espírito que estavam neles. Qual era o período da história? Era um tempo deles? Não era? Até que eles chegaram no entendimento, o Senhor os revelou, falando que isso não era por o tempo deles, mas sim para o nosso tempo. Aquilo ao qual eles gastaram a vida, foram martirizados, atravessaram desertos, foram contra reis, muitas vezes julgado pela própria sociedade, tudo aquilo que eles profetizaram culminou para esse período que nós estamos vivendo hoje. E aí Pedro, ele finaliza falando o seguinte, ao qual os anjos desejam contemplar: o Evangelho de Deus. Tamanho é o escândalo da glória, da graça. Tamanho é o absurdo do Evangelho, ao qual um Deus que ele não é limitado àquilo que nós conhecemos como física. Ele não se restringe a tempo, ele não se restringe a geografia. Um Deus ao qual, quando tentamos falar dele, usamos de metáfora. Aonde que as suas criações celestiais para nós parece bizarrice falar de um serafim que é coberto de fogo. Quando falamos da volta de Jesus, o cabelo dele é branco, fazemos Apocalipse, ele narra aquela característica de Jesus que para nós parece mais uma cena de filme. Um Senhor que não é limitado à sua criação, enviar o seu Filho por amor a ela. Não estamos falando aqui simplesmente de um plano de conclusão de alguém. Nós estamos falando de um autor que por amor à sua obra enviou o teu Filho. E se esse amor não nos constranger, irmão, se ao olharmos para a natureza e enxergar aquilo que o Senhor criou, se a natureza não nos constranger pela mensagem da cruz, também tem algo errado. E eu não estou sendo aqui falando uma visão romântica de que, né, de humano, você ficar aplaudindo o sol, abraçando árvore. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser completamente ministrado pela natureza. Tem um nome, eu não vou lembrar o nome agora, que é de quando que o homem se sente pequeno diante de grande coisa. Quando ele enxerga o mar, quando ele enxerga um cânion, uma montanha, que dentro do homem traz isso daí. Você lembra, Pedro? Sabe o nome disso daí? Tem até uma fobia com o nome disso daí, né? Mas aí já vai pro medo, né? Pro lado do medo. Mas o homem, ele tem essa sensação ao se deparar com coisas que vai além do seu entendimento. Eu confesso, eu sou um cara que não tenho minha vontade de conhecer o mar, cara. Não tenho. Só de ver no filme aquelas cenas de tempestade, cara, meu amigo. Me dá uns 3 tipos de arrepio, cara. Ver aquele mar. Piscina que é piscina, eu já tenho medo de não encostar o fundo, pô. A gente vai nos clubes aí, aquelas piscinas olímpicas,
3, 4 metros de profundidade, e aí eu falo assim, não, agora eu vou. Aí eu vou na beiradinha da piscina, assim, sabe, segurando, até a parte mais funda, aí eu falo, agora eu vou até o fundo, até o final. Aí eu vou até lá na parte funda e jogo o meu corpo para tentar alcançar o chão e me empurrar de novo. Chega na metade do caminho, eu já começo a sentir desespero, já começo a me debater. Aí eu uso a tática da boia, sabe, aquela que você enche o peito e faz tipo posição de morto. Eu encho o peito e vou subindo até ali a beirada. A água me dá essa sensação. E quando eu olho para a vastidão do mar, e aí você lê Jó, é aonde que Jó, dentro da sua indagação com Deus, Deus fala para ele, então eu vou te perguntar, Jó, aonde você estava quando eu coloquei limite ao mar? Jó, na sua infinita sabedoria, aonde você estava quando eu dei ordem às estrelas, quando eu falei para que o sol nasça? E aí, dentro da nossa limitação, do nosso entendimento limitado, tentamos categorizar Deus dentro de uma teologia sistematizada. Não estou falando contra. Mas no final, é a música do preto no branco lá. Teologia ou ciência não tem como explicar a Deus. Você pode chegar para mim e falar todas as teses possíveis. É a conversa que a gente estava tendo com os caras lá, né? Aí eu até estava falando com o Marquinhos, falando assim, pô, se você for me pedir para explicar teologicamente sobre o Espírito Santo, eu vou saber te dar uma resposta, porque eu acredito de forma teológica. Uma escola teológica onde que vários irmãos gastaram vidas. Eu vou te saber te explicar o que eu acredito. Agora, o que eu acredito de forma teológica vai completamente de encontro ao que a minha vida experimentou diante do Espírito Santo. A teologia não vai saber explicar aquilo que eu senti naquele encontro, ao qual o Senhor me ministrava enquanto eu olhava para uma árvore. Não vai conseguir. A teologia não consegue me explicar como que eu me senti amado daquela forma. E aí, aquilo que os profetas então falavam desde a antiguidade, a expectativa que eles estavam no porvir, estava reservada para os dias de hoje, para o pós-Cristo, aonde que diante dessas adversidades nós podemos olhar para os céus e depositar a nossa esperança em Cristo Jesus. Eu posso olhar para o céu diante das minhas falhas, diante dos meus pecados e depositar a minha confiança naquilo que está por vir, na volta do meu Senhor e na obra que já foi consumada na cruz. Pedro, então, ele finaliza essa primeira parte, falando sobre a esperança da salvação. E até que Pedro, então, ele construiu uma narrativa. Ele começa falando de como que esse povo foi escolhido desde a eternidade, no versículo 1, no versículo 2. E ali do versículo 3 até o 12, ele vai falando sobre a esperança da salvação. De como que diante das adversidades, mesmo aquilo que os profetas ministravam, como que hoje nós temos essa garantia. E aí a partir do versículo 13, ele começa então uma exortação. Se nos versículos anteriores ele falou sobre a garantia da salvação, nos próximos versículos Pedro vai tratar de como é que um cristão deve se comportar. Como que uma pessoa salva deve se comportar. No versículo 13, você que está com as escrituras, pode ler comigo? Versículo 13 diz o seguinte: por isso, preparando o seu entendimento, seja sóbrio e espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário,
Assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Obrigado. E aqui Pedro, então, ele começa falando sobre um preparar do nosso entendimento. Nós falamos diversas vezes aqui sobre um culto racional. Romanos 12, como o pastor ministrou alguns domingos atrás. Esse culto racional ao Senhor. Uma preparação da mente. Não ficarmos à mercê do nosso dia após dia. Cristãos intencionais no dia a dia. É aquilo que o Paulo Borges vive falando, que ele não vai cortar o cabelo por causa que ele tem que cortar o cabelo. Ele vai cortar o cabelo por amor ao barbeiro. Cristãos intencionais em tudo que faz. E aí ele vai falar sobre esse preparar da mente. Ele vai falar para que nós sejamos sóbrios e que estejamos completamente preparados na graça que está sendo revelada através de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, que não mais vivamos de acordo com as paixões que anteriormente tínhamos. A verdade é que nós temos um velho homem dentro de nós. Diga comigo, velho homem. Essa que é a verdade. Não podemos achar que vai acontecer com nós uma epifania, como aconteceu com John Wesley, uma santidade quase que instantânea na vida dele que o transformou. Temos dentro de nós um velho homem que a todo momento tenta vir à tona novamente. Um velho homem que dia após dia, momento a momento, escrolada a escrolada ali no Instagram, no TikTok, tenta voltar de novo à vida. Um velho homem que grita para tomar o controle diante de alguma resposta mal educada no WhatsApp. Ele coça para que, não deixa eu responder essa. Diante de um confronto do dia a dia, ele vem e grita dentro de você, deixa eu responder só essa. Nós temos um velho homem ao qual nós guerreamos. E a Bíblia nos orienta que a forma de vencermos esse velho homem é como? Crucificando. Tomando a nossa cruz dia após dia e deixando ele lá. Dentro agora de uma comunidade, de um ambiente seguro, é fácil isso, meu irmão? De forma alguma. Mas no meu entendimento é como uma disciplina. Estou indo para a 3ª semana de academia, meu irmão. Vai. Já estou andando com o braço inchado já. Sai da academia achando que estou bombando. 2 dias já acho que tá o galo já. Na 2ª semana eu estava andando igual os bichos do Minecraft, todo quadrado ali. No primeiro, e aí, aí entra um porém desse testemunho, é que eu, Rafael, não gosto de fazer academia se não for às 5h30 da manhã. Então eu e a Renata, nós acordamos 5h30, eu não, né? A Renata, ela acorda às 5h10, aí ela agiliza um café da manhã lá, pra eu não desmaiar, ela não desmaiar no treino, e ela me acorda às 5h30. Aí a gente vai 5h30 da manhã ali, só no ódio pra academia. Só no ódio, só na vontade ali de... desconta toda a raiva em 15 minutos ali de esteira. Primeira vez que a gente fez academia, o primeiro dia, nesses 15 minutos a gente ficava contando no relógio ali para ver quanto tempo passou. Aí o cara da academia, ele passava, faz isso aqui, 3 séries de 12. Fazia ali a primeira série. Descansava. Foi, o próximo, vai. Meia hora só de academia. Já nas próximas semanas, a gente quase não estava mais perguntando pro cara. A Renata, ela chegava para mim e falava, amor, hoje é perna, né? Eu falava, eu acho que é. É braço, né? É braço. E aí a gente entrou, agora a gente está fazendo 17 minutos de esteira ali, vai. O cardio dos guri tá estralando lá. No começo foi uma dificuldade, mas a disciplina vai tornando isso mais fácil.
Das minhas carnes na carne é o refrigerante. Quantas vezes já prometi que ia largar, mas até hoje não consigo. E aí dentro disso, quando Pedro ele está falando aqui sobre esse modo de agir, nós pensamos aqui nessa santidade como algo de ações, comportamentos. Vamos lá, quem aqui já dentro de um culto, quando viu pessoas orando em língua, houve cura, houve batismo, houve apelo, não falou, esse culto foi bom? Todo mundo, né? Quando você chora, o louvor te arrepia. Quando tem aquele efeitozinho na bateria ali que, sabe, do Mads, aquele que passa, aquele negócio que faz tipo um efeitozinho, você escuta aquela, você faz um chu, você já arrepia, começa a orar em línguas. É um culto que é fácil dar glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão, glória a Deus. E aí nós nos deparamos com a igreja de Corinto, aonde que se não foi a maior, é uma das que teve mais atividades de manifestação do Espírito nas Escrituras. Profecias, cura, orar em língua era comum. Mas também é uma das igrejas que Paulo mais exortou da santidade. O que é então a santidade? Senão um dia após dia de crucificar o velho homem. Sem demagogia aqui, meu irmão. Sem religiosidade. Sem falar que santidade é parar de pecar. Não. O teu instinto, a tua ânsia, às vezes, de acessar a pornografia, às vezes vai voltar. O olhar e desejar outra mulher, às vezes vai vir. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de um homem quase inalcançável. Não. Estou falando de um homem e uma mulher que dia após dia aceita suas falhas, aceita suas debilidades no caráter e apresenta diante de Deus o seu velho homem e ali o crucifica. E aí Pedro ele fala sobre esse andar como salvo, ele vai falar sobre essa santidade, e aqui eu já estou quase encerrando. Ele vai falar com essa santidade, e aí ele amarra dizendo toda essa ordenança de santidade, porque ele finaliza dizendo, porque está escrito. Como se já não bastasse o viver em santidade, Pedro ele finaliza dizendo, acima de tudo você tem que ser santo, porque está escrito. Assim o Senhor te ordenou. Não é algo que podemos colocar em xeque. Não é algo que podemos relativizar. Não é algo dependendo da situação. As Escrituras assim o ordenou. Seja santo, porque eu sou santo. Pedro, então, ele continua no versículo 17, fazendo essa narrativa agora em viver em retidão. No versículo 17 ele diz o seguinte: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam um temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, porque vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus,
ao qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Você pode dizer amém? Pedro, ele já chega aqui com os 2 pés no peito, sem rodeio. Ele já começa falando: se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga. Ele já começa trazendo o caráter de juiz daquele ao qual aquelas pessoas chamavam de Pai. Aqui não podemos, irmãos, viver uma vida como se Deus não fosse julgar as nossas ações. O mesmo ser que chamamos de Pai, clamamos por socorro, é aquele que há de julgar as nossas obras nos últimos dias. Totalmente imparcial. E aí eu te pergunto aquela célebre frase: como está você com o Senhor? Se o Senhor voltar hoje, como você está com Ele? Nunca desprezando as características de juiz. O temor ao Senhor é algo que sempre temos que ter dentro de nós. Por isso que nós, algum tempo atrás, no início da nossa casa aqui, nós falamos: adora como você quiser. Né? Até a Renata comentou isso daí. Adora como você quiser, é sentado, é em pé, adora. Só que nós vamos de extremos a outro, ao qual dentro de um ambiente onde que nós estamos aqui reunidos em nome ao Senhor, também o temor àquele que nós estamos reunidos fica de fora. Olha para mim, responde para mim, como é terrível você falar com alguém que não está olhando no seu olho. É ou não é verdade? Quão terrível é você falar com uma pessoa, você dizer toda uma frase, todo um acontecimento que aconteceu com você e foi marcante, e essa pessoa olhar para você e falar assim: você pode repetir? Não dá uma broxada, você fala assim: putz, não, deixa para lá, cara. E aí às vezes entramos aqui numa comunidade onde que juntos estamos buscando ao Senhor. A nossa mente está completamente dispersa, estamos preocupados com o que vai acontecer pós-culto, com o que há de vir um amanhã. E aí quando acontece aquilo, o derramar da palavra, estamos compartilhando simplesmente a palavra de Deus, não conseguimos nem lembrar o que foi dito alguns minutos atrás. Um temor ao Senhor. E aí o que acontece? Aqueles que não conhecem ao Senhor adotam esse temor como um medo. Se eu pecar, eu vou para o inferno. É ou não é verdade? Você não trai com medo de magoar. Você não trai, às vezes, com medo de ser pego. Você não rouba, às vezes, com medo de prejudicar um comerciante. Você não rouba, às vezes, com medo de ser pego. Você não comete, às vezes, algum ato pensando que isso vai prejudicar outra pessoa. Você não faz com medo da consequência. E nisso aqui nós temos também a santidade como uma escada que nós temos que alcançar. Como se eu fosse acumulando milhas ali com o Senhor. Hoje foi de boa, hoje foi de boa, hoje foi de boa, foi acumulando milha ali com o Senhor, até que chega um ponto que eu perco tudo aquilo ali. Putz, não vou poder comprar minha passagem para o céu. Sendo que essa santidade é construída dia após dia. E o temor ao Senhor, como diz Provérbios 9:10, que é ali o princípio de toda sabedoria, é um temor ao medo de magoar aquele ao qual nos escolheu primeiro. É um temor de prejudicar o relacionamento construído com o meu Deus. Porque o pecado me faz se separar dele. O pecado me faz esconder, o pecado me faz criar barreiras, me faz colocar máscaras. Então
Então esse julgar aqui que Pedro está falando, que ao mesmo tempo que nós chamamos ele de pai, nós temos que lembrar que ele também é um juiz. E aí ele finaliza dizendo que tudo isso, esse amor, esse temor, essa retidão, ela não foi comprada por meios humanos, mas foi comprada através de sacrifício, e esse sacrifício de cruz. Glória a Deus. Pedro então ele finaliza agora no versículo 15, no versículo 22. E aqui também eu quero encerrar. Ele fala no versículo 22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória como flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado. Pedro aqui ele cita, é Isaías isso aqui? É Isaías, né? Isso aqui que ele cita, né? É Isaías, né? Falando sobre a flor do campo. O resumo disso tudo aqui, meu irmão, dessa vida ao qual Pedro está falando, dessa esperança da salvação, de andar como salvo em santidade e retidão, ele conclui tudo isso dizendo: se não finalizar no amor fraternal, se não finalizar com o amor ao próximo, um amor fraternal que não é fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. E aqui nós temos um desafio para os nossos dias. O bom de igreja grande é que você pode pregar e ir embora sem falar com ninguém. Mas dentro de uma comunidade pequena nós temos que estreitar os afetos, os laços. Eu tenho que mostrar para você o Rafael falho que eu sou. O João tem que mostrar o João falho que ele é. Esse relacionamento de amor fraternal, de amor um ao outro, é o que nos vai garantir passar pela provação que está por vir. Então, se não finalizar, meu irmão, com amor ao próximo, de nada adianta. Então eu concluo dizendo que Pedro ele começa esse pequeno resumo da fé cristã, lembrando da perseverança diante a provação que o povo estava enfrentando. Todo aquele clima que estava construído diante ali daquele povo na região da antiga Turquia, que é onde é a Turquia agora. Mas isso também comunica com os nossos tempos. Somos um povo com valores contrastantes dos valores comuns nesses dias. E com isso temos essa chamada santidade, retidão e amor. Mesmo que a salvação seja por meio exclusivo de Deus, nós temos uma responsabilidade nessa caminhada. Para com Deus, comigo e com o próximo. Não podemos fazer nada para alcançarmos a salvação, mas nós temos uma responsabilidade com a nossa caminhada cristã. E isso aqui sintetiza aquilo que Pedro está tentando dizer nesse primeiro capítulo. Uma certeza à salvação e uma reflexão do nosso caminhar. Queria que você fechasse seus olhos.
E que você de forma sincera pudesse fazer uma avaliação agora. Como está o seu caminhar com Deus? Como está a sua caminhada cristã? Santidade, retidão e amor são marcas dessa caminhada. E se o destino dessa caminhada não for Deus e o meu próximo, tem algo errado. Que você possa se analisar agora.